Queridos hermanos, buenos días a todos en la paz del Señor. Estamos más un día agradecidos a Dios por estar en la presencia del mismo y así poder glorificar y honrar al nombre del Señor. Y esta mañana queremos hacer una oración e iniciar el servicio de la casa de Dios, reconociendo que nuestro Dios es todopoderoso para traer una palabra de aliento a tu corazón y a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos, delante de tu presencia. Glorifica tu nombre, exáltate, Señor, porque tú eres el Dios sobre todos los dioses. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, en esta mañana nosotros más una vez estamos aquí para presentar servicio al Señor y enviar desde aquí un saludo todo especial a nuestros hermanos que están alrededor del mundo. Migraram desde Venezuela e hoje estão dando fruto. A Igreja Assembleia de Deus de Tucupita, a missão da Assembleia de Deus de Tucupita, hoje mais que nunca está cumprindo o propósito de Deus, dado que por las mais diversas causas foram esparcidos por el mundo, e esparcidos por el mundo, esse pueblo maravilhoso, essa gente maravilhosa, hoje estão dando frutos, donde quiera que o Senhor los haya llevado. Pedimos um comentário aí de los hermanos que estão por el mundo, que são hijos dessa igreja. Envie um comentário, envie um saludo a todos os demais, dizendo: eu estou em tal parte, estou dando fruto, estou fazendo a obra e sou hijo dessa igreja, ou perteneci ao liderazgo dessa igreja. Isso vai ser muito importante, meus irmãos, para saludar e fortalecer em la fé a los que aqui em Tucupita, aqui em Delta Macura, aqui em Venezuela, seguimos luchando e orando por ti, aí em todas as partes, donde quiera que o Senhor te haya llevado. Hoje, em esta manhã, nós outros temos aqui os niños e adolescentes de nuestra igreja, cantando, adorando e glorificando al Senhor. Vamos ter hoje toda a participação especial na alabança e adoração de nossos adolescentes, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Se abren los cielos.
me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno
impresionante, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Hermanos, estamos mais uma vez aqui para meditar na palavra de Deus e esta manhã o tema é aconteciendo el antes a la causa del después. Generalmente nós creemos que el después que estamos vivendo como consequência de um antes é um castigo, é uma consequência. É que estamos pagando algum tipo de deudas do passado. E há algo tremendo que não podemos regressar ao passado. Pero segundo a Bíblia, mis hermanos, el antes é toda a preparação para um depois. El depois não só ocorre como consequência de um antes, sino que el antes ocorre quando Deus está pensando em nosso depois. Quero respaldar-me na Bíblia, na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13, em el versículo 7, dice: Respondió Jesús y les dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. E em el capítulo 16, versículo 12, del mismo Evangelho de São João, dice: Aún tengo muitas coisas que decirlo, pero ahora não podeis sobrellevar. Todo hecho relevante que pode definir-se como el plan de Deus ou coisa de Deus, ele deve ser entendido dentro da visão de um antes, uma hora, um durante e um depois. ¿Por quê? Porque há falsas prédicas ou falsas enseñanças que querem sempre volver nosso presente como um presente de castigo, um presente de tristeza e sobretudo de culpa. Assim viviam os fariseus e assim viviam muitos, llenos de culpa, porque todo lo malo, todas as crises, todas as adversidades del presente eles lá tomavam como consequência ou como castigo, como sacrifício que não fizeram, como uma oração que não fizeram, como a Deus que não buscaram. E nós sabemos que há a lei natural da causa e efeito, pero ela não pode aplicar-se a todo na vida, porque Deus é soberano e tem uma vontade. Quando hablamos de acontecendo el antes a la causa del después, ou por causa del después, isso tem que ser entendido por fé e por meio do Espírito Santo. ¿Por quê? Porque quase sempre, dentro del plan, el antes é doloroso e incompreensível. Quase todos nós, quando estamos vivendo determinadas situações, la tomamos já como que se esse for nosso futuro predeterminado, nosso futuro preparado, predestinado. E quando observamos el antes, os princípios sempre são dolorosos, sempre são incompreensíveis, sempre traz para nós um momento onde nós passamos a actuar sem ter claro todo o plano. Por exemplo, quando a reina Esther ou Hadassah foi levada desde niña para ser criada com seu primo Mardoqueu,
Mordecai, jamás ella imaginaría que llegaría a ser reina de la gran potencia mundial de aquel entonces. Pero todo el proceso, todo el antes, fue porque Dios tenía un fin. Y no el fin fue solo como consecuencia. Generalmente, es en el antes que se desiste. Es en el antes que nosotros desistimos de la fe. El apóstolo Pablo dijo que algunos naufragaron, algunos desistiram, algunos llegaron al punto de apostatar de la fe. El antes acontece por causa ou a la causa del después. Em Lucas capítulo 12, versículo 50, nós vemos uma afirmação muito interessante da palavra de Deus. Eu leio e te lo anota aí. Em el capítulo 12, versículo 50, el Senhor Jesucristo dijo: de um bautismo tenho que ser bautizado, e como me angustio hasta que se cumpla. Esse antes quase sempre é doloroso, quase sempre é triste, quase sempre é incompreensível a todos nós outros. Mi antes tiene que ser uma base para mi después. Imaginemos aqui a situação de José em el poço, gritando e pedindo ajuda a seus irmãos. Pero mais adelante, alguns anos depois, ou muitos anos depois, quando Jacob muere, os irmãos de José lo buscam e le dizem: agora sim se vai vengar de nós outros, agora sim nos vai dar el pago por todo o que le hicimos. Não entendendo eles que já estavam vivendo el después de la história de la vida de eles. E como eles estavam sempre anclados a que su después é um castigo de su antes, e não que aquele antes foi um plan para luego el después, parece hasta um trava-língua, pero é lo bíblico. José chegou para eles e disse: não, ustedes sim tentaram el mal contra mim, pero Deus em aquele entonces estava determinando el bem, estava determinando guardar a família de Deus ou a família de Israel. Sempre vemos na Bíblia, principalmente em el Evangelho de Mateus, expressões del próprio Cristo, como quando o Senhor sempre dijera: isso foi para que se cumpriese ou é para que se cumpla las Escrituras. É como o Senhor está dizendo: todo lo antes ocorrido, todo lo antes profetizado, todo lo antes dicho, é para esse momento, é para essa hora, é para esse entonces. E ele antes, ele lança uma señal ou um flash sobre o depois. Nós outros que estamos vivendo um momento muito negro da história humana, um momento nunca antes vivido por la humanidade, nunca antes experimentado a esses níveis, donde praticamente todas as áreas del vivir ha sido paralisadas ou ha sido em quarentenada, como alguém podia dizer. Nós outros de repente não estamos entendendo esse momento, ou não entendemos algumas coisas que eu mesmo he dicho, que Venezuela ha estado muito tempo em diversas quarentenas. E lá ano passado, praticamente por essa época, nós outros estávamos em quarentena porque não havia luz. El outro ano porque não havia, a represa de Guri praticamente estava seca. El outro ano por outro motivo, el outro ano por outro motivo. O resultado é que não estávamos entendendo que Deus estava preparando Venezuela para sobreviver em quarentena ou para estar em quarentena. E esse era o depois, e ser hoje um dos países menos afetados por essa pandemia. Por quê? Porque as pessoas já estavam resignadas ou já estavam aprendendo a viver em quarentena inconscientemente. E lo que é motivo para tristeza, lo que é motivo para todo mundo estar alardeado, para muitos venezuelanos é motivo de gratidão a Deus. Em meu caso, é motivo de gratidão a Deus, não agradecendo por esse demoníaco e terrível vírus, pero agradecendo a Deus porque Deus nos havia preparado para viver esses momentos tão difíceis, preparando-nos. ¿Por quê? Porque el antes ocorre a la causa del después. Como ahorita
Deus nos está preparando para um grande avivamento. Dado que quando sairmos de todo esse antes que estamos vivendo agora, que é o antes doloroso, o antes triste, seguramente, muitos de nós vamos aprender a valorar muitas coisas que antes não valorávamos com mais ahínco, pero agora lo vamos a hacer. ¿Por quê? Porque Deus, Ele hace ocurrir el antes a la causa del después. Há um plano superior, há um plano maestro de Deus dentro desse momento, dessa pandemia, dessa tristeza, dessa apelação que há e dessa dificuldade. Sempre haverá um depois para todo antes, porque o depois ele é resultado, ele é fruto, ele é consequência, ele é revelação. O próprio Senhor disse a seus discípulos: "Lo que eu tenho que ensinar-lhes, ustedes ahorita não sabem, não podem entender, pero depois se lo vão entender. Depois vocês vão dizer: foi para esse momento, foi para essa hora. Deus se glorificou aqui, porque ele depois é reconhecimento, ele depois é saber conhecer que aquela luta, aquele dolor, aquela aflição, aquela tiniebla era porque Deus tinha um depois. E é alcançar, é o acontecimento. Mas hermanos, luego que se cumpla el antes y el ahora o el durante, es que viene finalmente el después de Dios, y nosotros entramos en una cosa llamada cosecha de Dios para nuestras vidas. Después de vivir el antes y el ahora o el durante, con propósito, sin desánimo, nosotros entramos en la razón por la cual Dios estaba haciendo todo, permitiendo todo. Porque el después es el que da razón de ser al antes y al ahora. Foi quando José dijo: para esse momento, para a preservação de vuestras vidas, para o crescimento da família de Israel, para o crescimento da família de Jacob, e para que ustedes não murieran em ele durante, foi que Deus produjo todo el antes, ou permitiu todo el antes. Hermanos, amigos, eu glorifico al Senhor porque entre el antes y el después hay una hora, hay un durante, que es el proceso presente, el momento presente de la actuación de Dios, el momento donde Dios está haciendo cosas poderosas y gloriosas, y nosotros generalmente despreciamos el momento presente, porque es en el presente que Dios está haciendo todo el proceso. Claro que nuestro presente tiene como base o como consecuencia el antes, pero tenemos como blanco el después. Como dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 5, cuando el apóstol dice que es leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento y el misterio de Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es en ahora que Dios quiere traernos esa seguridad, que todo lo que pasemos, que todo lo que suframos, que todas las humillaciones del presente tiene un blanco, porque el antes ele acontece não só como consequência del mais antes, sino como um blanco para el después. El ahora es para que eu aprenda a luchar e não desistir. Quando o Senhor restaurou nuestra suerte ou nuestra bendição, quando o Senhor nos restaurou del cautiverio, a Bíblia diz que aqueles que andavam ou anduvieron llorando, llevando a preciosa semilla, el blanco del después es que regresarán trazendo sus manojos. Pero mientras tanto seguimos andando, seguimos buscando fruto. Sabe outra coisa que devemos fazer em ele agora, como força motora para esse momento que estamos vivendo na vida? É a alegria. A alegria de ser dignos de sofrer por amor a Cristo, sem negá-lo. Por isso, meus irmãos, nós outros devemos aprender a viver por la fe, ya el después de Dios. Todo lo que ocurra en tu vida, todo lo que pasa en tu diario vivir, todo lo que ocurra
que usted considere que es algo triste, es algo totalmente fuera de lo común en tu vida, tómalo como antes de Dios para un después. Hay un blanco, hay un propósito, hay un factor llamado voluntad de Dios en todo eso. Vamos pasar por todo eso com alegria, glorificando al Senhor, sabendo que Ele está presente, sem murmurações, amando, adorando al Senhor, evangelizando e dizendo a todo el mundo que esse antes que estamos vivendo agora, ou esse agora que estamos vivendo, esse durante, é a causa de um depois, que de repente não podemos explicar a hora, não podemos definir a hora, pero como o Senhor mesmo dijo, depois lo vai entender completamente, depois lo vai suportar completamente. Essa é a vontade de Deus para nós outros, e essa é a palavra do Senhor para esta manhã. Quero orar por ti, que agora, em el durante ou em el antes, não está conseguindo entender muitas das coisas, agora está passando muita necessidade e muito aperto, pero habrá puertas abertas de parte de Deus para tu vida. Padre, em el nome de Jesus, toma a vida, toma o coração, Senhor, de mi hermano e de mi hermana, que durante esta luta, Senhor, que agora, Senhor, em el período dessa dificuldade, Senhor, tem inúmeras necessidades e está passando por muitas aflições, pero seguramente, Senhor, há um propósito maravilhoso, há um propósito glorioso, há um propósito, Senhor, que tu, Senhor maravilhoso Deus, tiene para ele e para ella. Trae esse avivamento sobre esta vida, Senhor. Levanta-lo dessa enfermidade, Senhor. Trae um tempo de glória para esta vida, Padre, em el nome de Jesus. Meu amigo e minha amiga, você é invitado a confessar ao Senhor como seu Salvador em esse momento. Queremos saludar a todos nossos amigos que todavia não han tomado a decisão de ser evangélico, pero que estão escutando esse mensagem. Recuerde, el antes es por la causa o a la causa del después. Todo lo que ha pasado antes y que está pasando ahora en tu vida tiene un propósito. Dios les bendiga y que el Señor siga cuidando de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.